Deixa eu mostrar a realidade aqui para vocês. Nós temos que viver esta vida que nós estamos aqui com o entendimento na realidade que Deus nos mostra. Muita gente está vivendo aqui uma vida de fantasia, uma vida de formalidade, uma vida de momentos formais, convenientes, satisfatórios. Nós temos que viver a realidade. Nós temos que viver com a nossa vida de fé e esperança naquilo que a palavra mostra, aquilo que a palavra revela, aquilo que a palavra nos informa. Nós temos que ter a consciência e o entendimento e levar a sério o que a palavra nos mostra. Eu fico olhando hoje no mundo religioso, que eu sempre digo que é o mundo mentiroso de Deus, o mundo que vive milhões e milhares de pessoas na religião. A religião é um mundo mentiroso de Deus, onde as pessoas vivem uma vida aparente com Deus, onde as pessoas vivem uma vida de segurança em Deus, onde as pessoas vivem uma vida santificada para Deus, onde as pessoas vivem uma vida de paz, de bênção com Deus. A religião é o mundo falso de Deus, que o diabo ele criou. Porque o trabalho do diabo é levar o povo a viver mentira, como se fosse a verdade. O trabalho do diabo é desviar o povo do entendimento de Deus, da palavra, da direção, da vida real, da realidade que Deus nos mostra. O trabalho do diabo é tirar o entendimento do homem, levando o homem a viver sonhos, fábulas, fantasias, uma vida totalmente de ilusão, como se fosse para Deus. Jesus veio para nos tirar dessa ilusão, dessa mentira, desse caminho maldito que o diabo levava a humanidade, levava a gente a pensar que era o caminho para Deus. Que caminho é esse, irmão Hélio? O caminho da vida religiosa. O caminho colocado e estabelecido pela religião. A vida maldita que o povo vive como se fosse para Deus dentro da religião. Tem muita gente pensando que o homem só está amaldiçoado na vida maldita, só é do mundo, quando ele está vivendo aí no mundo sem a direção de Deus, bebendo, roubando, matando, se prostituindo. Aí, para a visão do religioso, essa pessoa não é de Deus. De Deus é aquele que está na religião, praticando toda a obrigação, toda a devoção, toda a prática religiosa, vivendo dentro da conveniência, do satisfatório, da formalidade religiosa. Na visão do religioso, de Deus são esses. É para onde, irmão? 1301. Qual 1301? Vai lá. Então, na visão do religioso, esses são os de Deus. Aliás, esses são os que estão sem Deus no mundo. Esses são os que estão vivendo servindo o diabo. E os religiosos, meu irmão, minha irmã, amigo, minha amiga, prestem atenção no que eu estou aqui expondo e esclarecendo. Na visão dos religiosos, eles entendem que eles são de Deus porque estão vivendo a religião, a religiosidade. E aqueles que não são religiosos, que estão vivendo sua vida normal neste mundo aí, dentro do pecado, é do diabo. Eles acham que eles são de Deus porque eles não estão vivendo o pecado. Porque eles acham, religiosos, que pecado é beber, roubar, matar, fumar. Quando ele deixa de beber, quando ele não rouba, quando ele não mata, quando ele não vive mais na vida do bar, na vida das farras desse mundo, ele acha que agora é de Deus. Ele acha que, por estar vivendo dentro da formalidade religiosa, naqueles usos e costumes, naqueles princípios e valores da religião, os religiosos pensam que agora são de Deus. Estão vivendo uma vida santa. Agora eu sou de Deus, sou da igreja. É aí onde está o erro de Satanás, obscurecendo o entendimento desse povo. A mentira do diabo dentro desse entendimento que os religiosos vivem, achando que são de Deus porque estão dentro de um padrão religioso,
porque não vive mais o hábito dos costumes seculares desse mundo, como viviam antes. O cara bebia, agora não bebe mais, agora ele dá religião para casa. O cara fumava, dançava, se drogava, agora mais não, agora ele é religioso. Ele anda dessa forma, se veste assim, vive assim, no modelo da religião, na direção da religião, na formalidade religiosa. Ele agora passa a entender que essa é a vida que leva ele com Deus. Olha como o religioso está com a mente totalmente perdida da realidade de Deus. O religioso agora, ele entende que agora ele é santo, ele se gloria até na vida que ele vive, na religião. Ele se exalta, ele começa agora a colocar o padrão da vida religiosa dele como o padrão de santidade para com Deus, desfazendo de outras pessoas que não vivem esse padrão religioso, esse costume religioso, essa vida formal religiosa. Para o religioso, os que não vivem a vida formal religiosa são do mundo, do diabo, e eles são de Deus, porque são da religião. Isso é todo religioso. Evangélico, católico, mormon, testemunho de Jeová, espírita, budista, todo tipo de religião. Pois não, senhor? Pois não? Ah. Todo tipo. Todo. Então, a gente vê que é preciso a realidade ser exposta para esse povo. Bom dia, Maria. Está subindo aquela moça que veio com o motorista, viu? A morena. Tchau. Vocês estão entendendo isso? É preciso alguém expor a verdade para libertar muitas vidas que estão na obscuridade, no engano, na mentira, nas trevas de Satanás. Dentro da religião, estão cegos, estão vivendo uma mentira. Estão cada dia mais se conduzindo no caminho de maldição, pensando que estão na bênção. Cada dia mais estão apartados de Deus, mortos, pensando que estão vivos. Cada dia mais estão indo a juízo, desviando do caminho da salvação, pensando que estão na salvação. É isso que o diabo faz os religiosos pensarem que são de Deus, vivendo a mentira, indo à maldição, guiado por Satanás. O diabo faz esse povo pensar que são de Deus e estão em Deus. Porque não importa qual é o sistema, qual é a vertente, qual é a linha doutrinária, qual é o conceito religioso. A verdade é uma só. O caminho é um só. A realidade de Deus é uma só. Aquilo que revela a palavra. Não é o que prega as religiões nos seus conceitos doutrinários formulados pelos homens, que aplicam para o povo viver como se fosse princípio de Deus. É aí onde entra o engano de Satanás para perverter a verdade de Deus no entendimento dessas pessoas que não são prudentes a examinar as Escrituras e nem estão dispostas a ouvir a verdade. Porque elas, na religião, as pessoas são privadas de pensar, impedidas de usar o senso crítico. Na religião, as pessoas são alienadas a viver a verdade cegamente, sem questionar, da religião que elas estão. É por isso que você vê o católico defendendo os valores e princípios do catolicismo. É por isso que você vê os evangélicos defendendo os valores e princípios do sistema religioso evangélico. Os testemunhos de Jeová, os mormons, os espíritas, os budistas, cada grupo religioso defende princípios e valores da sua religião. Cada grupo religioso está com a sua fé, vida, firmada, confiante de que é de Deus por meio das suas religiões. É aí onde entra a mentira do diabo para levar muitas e milhares e milhões de pessoas para o inferno, se perdendo e se privando e negando o caminho da graça. A porta de acesso a Deus. A vida real e verdadeira que Deus nos mostra. É aí que entra essa questão, irmãos. E eu convido vocês para entender isso. É importante a comunicação. Uma coisa que Deus deu ao homem
que é por onde Deus se comunica com o homem, é pela comunicação, é pela palavra. Deus se revela para a humanidade pela palavra. Deus criou todas as coisas com a palavra. É pela palavra, é pela comunicação que a gente vai sair da ignorância, sair da mentira. Jesus foi quem disse isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, para você conhecê-la, tem que ser comunicada a você. Como vão crer se não há quem pregue? Pregar é comunicar, pregar é informar, pregar é expor a comunicação da verdade de Deus para o povo que precisa conhecer essa verdade, por onde serão libertas. Então as pessoas estão dentro de uma alienação, de uma prisão, de uma escravidão. As pessoas estão com a mente cauterizada, vivem uma vida robótica, robotizada, dentro do controle das religiões pelos líderes religiosos, que impõem, determinam, estabelecem para o povo o que é, o que não é, o que viver, o que não viver, o que crê, o que não crê, o que é de Deus e o que não é. E o povo está seguindo nesse caminho. Mas Deus, Ele nos deixou o caminho, uma porta. Ele nos trouxe o conhecimento da sua verdade. Vive nessa mentira, achando que é a verdade de Deus, dentro das religiões, quem não dá ouvido à palavra, quem não é prudente, quem está escravo e não quer ser liberto, quer continuar escravo da religião, porque não tem liberdade e não quer pensar, quer continuar alienado na mentira pregada dentro da religião, a mentira do diabo. Temos que viver a realidade, irmão. A realidade da vida com Deus não é isso que essa multidão de milhares e milhões de pessoas vivem em suas religiões. A vida com Deus não é esse conceito vivido e praticado, onde o povo é devoto, consagra seu viver, sua vida praticando a vida formal religiosa, a vida dentro da forma da religião, a vida subjugada por princípios, valores estabelecidos pela religião, a vida dentro do modelo da direção da religião. A vida com Deus não é essa, irmãos. Nós temos que conhecer a realidade da vida com Deus, daquilo que Deus nos revela. O povo vivendo aquela formalidade religiosa. É muito bonito você mostrar um vídeo, você no culto, lá naquele momento, né, social, naquela social, você colocar os vídeos, postar os vídeos com aquele perfil, aquela roupa bonita, a Bíblia debaixo do braço, dentro, em cima de um púlpito de uma igreja. Isso é muito bonito. Você mostrar um vídeo onde você está lá vivendo aquele serviço religioso, aquela atividade de trabalho, de sacrifício religioso, indo para a rua, cantando hino, balançando bandeira, levando lá aquele movimento religioso para o povo ver, em nome de Jesus, em nome de Evangelho. Isso é muito bonito, mas isso aí não é a realidade de Deus. Não é isso que vai mudar a vida da humanidade. Não é isso que vai impactar e trabalhar no entendimento do homem. Não é um culto religioso, não é uma atividade religiosa, não é evento religioso, não é você mostrar ao povo que a igreja é um lugar bom de viver, onde todo mundo vive aquela formalidade, naquele momento de amor, de amizade, de confraternização, de consideração, de tudo ali, só lá dentro. Lá fora, a vida não é aquela que vivem lá dentro. Eu digo isso porque eu vivi essa hipocrisia. O aperto de mão, o abraço. Nada, Senhor. É tudo momentâneo. É tudo dentro de uma formalidade. É tudo vivido, centralizado no ambiente religioso, onde proporciona para o povo satisfação, bem-estar, conveniência, e o povo se aviciaram nisso, se acostumaram nisso e passaram a viver isso, com a mente corrompida, o entendimento corrompido
Dentro de que isso é a vida com Deus. A realidade não é essa, meus amigos. A realidade não é essa. A vida com Deus não é por esse princípio. A vida com Deus não é dentro dessa direção. A vida com Deus é andar com entendimento na palavra. A palavra tem que estar aqui. Para que eu viva, não dentro de igreja, mas eu viva entre as pessoas, com a palavra no meu entendimento, me guiando, me dirigindo, iluminando o meu entendimento. É a palavra. A realidade da vida com Deus não é você estar dentro de um módulo, de uma formalidade, de uma vida religiosa. Dentro de ambiente, vivendo momentos de sociais, de encontros de satisfação religiosa. A realidade da vida com Deus, irmãos, ela tem que ser vivida neste mundo, com as pessoas. Eu tenho que guardar e viver a palavra de Deus na minha vida, no meu viver, com as pessoas aonde eu estiver. Não é uma formalidade que eu me identifico ali, que eu me centralizo ali, que eu me privo ali, que eu me coloco ali, como se ali fosse a vida com Deus, para que eu vivesse. O povo está vivendo, centralizando o seu viver dentro das igrejas. Submisso nas atividades, nos trabalhos, na vida de obrigação, de compromisso, de tarefa, de responsabilidade dentro das igrejas. A vida que esse povo vive como se fosse para Deus é uma vida centralizada num ambiente restrito, dentro de uma instituição do sistema, onde estão escravizados, cegos e perdidos da verdade de Deus. Porque hoje o povo é acomodado. Não, eu sou de Deus, eu estou na igreja. Eu já adorei a Deus, fui para o culto no domingo. Eu já busquei a Deus, fui para o ciclo de oração. E Deus tem que me dar a minha bênção, que eu fui para a campanha. Eu estou fiel. Gente, irmãos, eu estou cansado de ouvir pessoas. Agora, a Bíblia vai dizer que quando a gente adverte, orienta uma pessoa, e essa pessoa não dá ouvido, o tolo despreza a correção, a orientação. E se você continuar insistindo em instruir o tolo não vai aceitar e vai ter aborrecimento. As pessoas não querem parar para ouvir. Quando você vai falar a palavra de Deus, sabe o que as pessoas fazem? As pessoas que dizem que são de Deus, elas vão logo se levantar contra você. Não, a minha igreja é assim. Eu só escuto, só sigo o que meu pastor ensina na minha igreja. Na sua igreja é assim, na minha. Eles saem logo com o entendimento deles em defesa da igreja, do sistema, da denominação, da vida religiosa que eles vivem. Eles não estão com a sua mente voltada para a palavra. Eles não estão subjugados nem guiados pela palavra. Eles não dão ouvido e nem querem saber da palavra. Então eu estou cansado, irmãos, de ouvir as pessoas dizerem: ah, não, eu estou vivendo a minha vida com Deus. Eu vou para a igreja, não falta o trabalho da igreja, vou para o trabalho da igreja, vou para as campanhas das igrejas, estou sempre na igreja, servindo, estou indo para os cultos. Veja onde está o entendimento das pessoas de que estão em Deus, de que estão servindo a Deus, de que estão na comunhão com Deus. Elas entendem que por essas práticas, essa devoção, esse sacrifício religioso, elas entendem que por aí é que elas estão em Deus. A garantia, a segurança, a certeza, a convicção delas de que elas estão em Deus é por esses meios de obra religiosa, é pelo meio da instituição religiosa, onde centralizam sua vida. Veja que o entendimento delas não está em Cristo, não está na obra do Calvário, não está naquilo que o Evangelho mostra. É aí onde a gente percebe que essas pessoas estão perdidas. Porque o entendimento delas de vida com Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus, não é dentro do que o princípio do Evangelho mostra. É dentro do que o princípio dos homens na religião mostra para o povo, leva o povo a viver. Olha como esse povo está perdido, irmão. O povo está satisfeito indo para o seu culto de 2 horas, no sábado, no domingo, na quarta é o culto da família, é o culto de jejum, é o culto de poder, é o culto de oração, é o encontro de vasos, é culto de profeta, é culto da vitória, é culto da prosperidade. O povo acostumou nessa formalidade religiosa que Deus abomina e reprova, que isso foi um erro que o povo de Israel praticou.
deixaram a direção da palavra e foram se conduzir pela religiosidade. É aí onde entra a questão de você ser luz, pregar a verdade. Eita, veio buscar? Não, é o que tem para levar? Tem uma encomenda do senhor. Tá, eu Na pego roda eu o pegar. pegar. Ah, ok. Vocês estão entendendo, irmãos? É aí onde entra a questão da gente assumir o nosso papel. Nós que recebemos a vocação, nós que fomos libertos, nós que temos a nossa mente iluminada pela verdade, nós que estamos compromissados com Cristo. Esse é o nosso papel como verdadeiro profeta, evangelista, apóstolo, pastor. É pregar a verdade, é conduzir, é instruir, é corrigir, é condenar, é reprovar toda a mentira que o povo vive sendo instruído como se fosse verdade de Deus. Nós temos que nos posicionar, nos desgastar, nos colocar na disposição de Deus em pregar o Evangelho. A obra de Deus não é obra de igreja. A obra de Deus é Cristo e nós temos que levar ao mundo o conhecimento dessa obra. Condenando as obras infrutuosas das trevas, o conceito errado, a direção errada, os princípios errados que o povo vive como se fosse de Deus dentro das religiões. Nós temos que se levantar para condenar, protestar, seja quem for o homem, quem for o líder, quem for a entidade que esteja pregando, rapaz. Nós temos que usar a autoridade de Deus, não é um ritual que o homem derrama o óleo na cabeça do outro. Isso não é autoridade de Deus. Não é por aí que você tem a autoridade de Deus. A autoridade de Deus não é você indo para uma igreja, sendo consagrado por algum pastor, ele colocando o óleo na tua cabeça. Sai dessa mentira. A autoridade de Deus é a palavra quando ela está em você e quando você está nela submisso. Foi o que Jesus disse. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Autoridade. A autoridade de Deus na minha vida é a palavra que está em mim. E nós temos que usar dessa autoridade para repreender, condenar, reprovar pastor, papa, padre, ancião, apóstolo, bispo, anjo, arcanjo, querubim, serafim, seja qual for o título que esses homens se colocam como autoridade de Deus para o povo. Nós temos que condenar, reprovar as obras infrutuosas das trevas, irmão, pregando a verdade. O povo se acomodou nesta vida maldita religiosa, achando que são de Deus, que são mais santos, que não estão em pecado, porque estão vivendo o padrão religioso. É aí onde está o maior número de pessoas que vai se perder da salvação. Está dentro das religiões, vivendo a santidade, a justiça e a vida com Deus mentirosa dentro das religiões, com a mente cauterizada, cegos, com o coração endurecido. Esse povo que vive na religião é o povo que tem mais oposição, que faz mais oposição ao Evangelho. O povo que resiste mais ao Evangelho. O povo que tem o coração mais duro para o Evangelho. Não é quem está bebendo no bar, não é quem está se prostituindo, não é quem está se drogando, não é quem está ali roubando e matando. O povo com o coração mais duro e mais fechado, ignorando e desprezando a palavra de Deus, é os religiosos. Seja qual for a religião, católica, evangélica, espírita, budista, mormon, por aí vai. Todos os religiosos estão com a mente privada da verdade, na obscuridade das trevas, negando a palavra, resistindo e negando o amor de Deus e a graça de Deus, vivendo dentro da sua direção religiosa. E nós temos que enfrentar esse mal e combater esse mal, levando a luz diante dessas trevas. Esse é o meu trabalho. Você que foi chamado, vocacionado, que tem dentro de você o ardor, que tem dentro de você a graça, a sabedoria que você recebeu para manejar bem a palavra em defesa da fé do Evangelho, você tem esse chamado. Vamos colocar-se de pé para poder cumprir o chamado que foi nos dado, não por pastor da igreja, para estar compromissado não com o ministério igreja, mas para estar compromissado com o próprio Cristo no reino de Deus, pregando a verdade do Evangelho e condenando, reprovando tudo aquilo que se prega que não condiz com o Evangelho. Venha de onde vier. Não assuma compromisso com nenhum ministério, porque senão você não pode assumir compromisso com Cristo. Você não pode ser fiel a Cristo
e ao ministério, ao pastor presidente da tua igreja. Ou você se submete a Cristo para pregar a palavra dele verdadeiramente, unicamente, ou você vive na mentira do diabo pensando que é de Deus, submisso ao sistema religioso, na autoridade e no domínio dos líderes religiosos, pensando que estão servindo a Deus e trabalhando contra o reino de Deus. Você precisa entender isso. Então que Deus te abençoe, que você desperte e analise. Não fique aí acomodado nessa conveniência de uma vida religiosa formal, cumprindo as obrigações, as devoções, os compromissos de culto na segunda, na terça, na quarta, no domingo, cumprindo o trabalho, cumprindo tarefa, cumprindo a obrigação. Não coloque-se dentro dessa mentira pensando que está na verdade. Não viva a segurança de Deus aí dentro, porque aí dentro você está sem a segurança, sem a proteção de Deus. A segurança de Deus, a vida verdadeira em Deus, não está dentro de nenhuma vida religiosa por nenhuma igreja. Está em Cristo, na palavra dele. Você precisa estar verdadeiramente habitando no esconderijo do Altíssimo para que você possa estar descansando na sombra do Onipotente. O escudo e fortaleza, a rocha e o alicerce da nossa vida com Deus e em Deus é Cristo, Jesus, a sua palavra. Pense nisso, medite nisso, reflita nisso. Examine as Escrituras para não continuar no erro. Examine as Escrituras e conheça a verdade para ser liberto. Conheça o que Cristo ensinou no Evangelho. Coloque sua vida na direção, na instrução, guiada e dirigida pela doutrina de Cristo que os apóstolos pregaram. Não a doutrina de nenhum pastor, apóstolo, padre ou papa dentro de nenhuma igreja, seja qual for o ministério, a instituição. Entregue sua vida a Jesus. Esteja nele, seja devoto dele, praticante da palavra dele, siga ele. Foi o que Jesus disse. Venham a mim, creiam em mim, sigam a mim, estejam em mim, guardem as minhas palavras. Jesus não mandou ir para nenhuma igreja ou religião. Jesus não mandou procurar nenhuma igreja verdadeira. Ele mandou conhecer a verdade e na verdade é que devemos estar. Não é dentro de igreja verdadeira, é na verdade, e essa verdade é Jesus. Amém?